Movimentos sociais tradicionais. Os movimentos sociais tradicionais são os movimentos que lutam por liberdades, direitos e deveres individuais e coletivos desde a efetivação do capitalismo, ou seja, logo após a Revolução Industrial no século XVIII. Nessa condição, os movimentos sociais tradicionais representam pequenos grupos de pessoas, trabalhadores, donas de casa, eleitores, povos indígenas, que se unem para mudar a realidade econômica e social de todo o Estado. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é um movimento social camponês que surgiu em 1984 no Brasil. O objetivo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar as condições de vida no campo. A origem. A ditadura militar promoveu uma grande concentração de terra nas mãos dos latifundiários. Assim, esse movimento envolve a luta política dos camponeses que não possuem terra e desejam a redistribuição de terras improdutivas do país. Para tanto, podem, sobretudo, pela reforma agrária, a soberania popular e a justiça social. Alguns dos objetivos defendidos pelo MST durante esses anos: reforma agrária, justiça social, causas indígenas e quilombolas, punição dos assassinos dos trabalhadores rurais, desapropriação dos latifúndios em posse de multinacionais, distribuição igualitária de terras, produção de alimentos nas terras libertadas, soberania alimentar, cobrança de imposto territorial rural ITR, melhoria de condição de vida no campo e na cidade, redução de inchaço urbano. Oito mil latifúndios ocupados em 2014, 350 mil famílias assentadas em 2014, criação de escolas de ensino fundamental e médio dentro dos assentamentos, feiras de alimentação em pequenas cidades com produtos orifundos de assentamentos. Movimento indígena. A luta pela garantia dos direitos de povos indígenas se confunde com a própria história americana, trazendo à tona questões socioambientais e humanitárias que ainda precisam ser discutidas. O marco do movimento indígena data de 1940, no México, momento em que foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Americano, a Convenção de Pátzcuaro, com o objetivo de criar e discutir políticos que pudessem zelar pelos índios na América. Porém, no Brasil, começaria a se manifestar de maneira mais organizada na década de 70, tendo em vista a necessidade de proteção de terras em relação a políticas expansionistas da ditadura militar. Logo após esse período, em 1983, o primeiro deputado indígena é eleito no país, reforçando a ideia de que, para evoluir em sua luta, os povos indígenas precisariam ser representados por quem a conhecia e vivenciava de fato. Nos anos seguintes, os indígenas fizeram-se presentes no Congresso Nacional e na política de forma geral, organizando protestos e criando grupos autônomos de reivindicações. Algum tempo se passou até que, em 2002, fosse criada a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como uma maneira de unir as necessidades dos povos em geral em uma única voz. Os indígenas possuem como objetivo central de sua movimentação política a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, das suas terras. Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o conceito literal. Dentro do conceito terra, estão inseridas reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura. Projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização ao cumprimento de leis e demarcações. Em 1973, foi promulgada a Lei 6.001, que ficou conhecida como Estatuto do Índio. Na época de sua formulação, a cultura indígena era vista como transitória e o índio como relativamente incapaz. Segundo essa visão, os povos indígenas eram considerados tutela do Estado
até que sua integração com a sociedade brasileira fosse realizada. A responsabilidade seria do Serviço de Proteção ao Índio, órgão que deu espaço para a atual Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Após a Constituinte de 1988, o processo no qual os índios fizeram-se presentes passa a ser assegurado o direito à sua própria cultura, direito processual e direito às terras tradicionalmente ocupadas, impondo à União o dever de zelar pelo cumprimento dos seus direitos. Artigo 231 da Constituição Federal. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Em 2002, no novo Código Civil, o índio deixa de ser considerado relativamente incapaz e sua capacidade deve ser regulada por legislação especial. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.